A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o devocional diário Minuto com Deus. O meu desejo, a minha oração, é que o Senhor fale ao seu coração hoje de uma maneira poderosa e transformadora e que você consiga sentir a presença do Espírito Santo, onde quer que você esteja. Abra a sua mente e o seu coração e receba essa palavra de hoje com alegria. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários e escreva junto com o seu pedido a seguinte frase: Eu tenho as marcas de Cristo. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tenho as marcas de Cristo. Eu vou começar com uma oração para que Deus restaure o seu interior, antes da palavra. E no final da mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra e saber sobre quem o Senhor é. Te entregamos hoje o nosso coração, a nossa alma, tudo o que somos, até as partes ruins do nosso ser, aquelas partes que temos até vergonha de expor. Colocamos tudo isso diante da Tua presença. Deus, vá ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo agora. Toca no coração dele, no coração dela e promova a cura, a paz, a liberdade, o perdão e o alívio na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Sabe, irmãos, na nossa vida, nós passamos por momentos bons e por momentos ruins. Todos os dias, pois a vida é feita de altos e baixos. Mas, infelizmente, existe uma certa pressão para aqueles que se consideram cristãos, pois todos pensam que aqueles que servem a Cristo têm que ser mais fortes, têm que ser pessoas inabaláveis, mais resistentes. E é por isso que muitos nem conseguem se considerar cristãos. Não só aqueles que não frequentam um templo físico, uma igreja, mas até mesmo alguns que vão à igreja todos os domingos, pois eles se sentem completamente frágeis, abaláveis, inconsistentes. Se você se enxerga assim, fraco, desanimado, cheio de problemas, cheio de cicatrizes na sua alma, de marcas provocadas por diversas situações da vida, eu quero que você saiba que o Senhor está perto de você e o Senhor quer te restaurar. Essa palavra que eu li aqui em Salmos 34 nos revela algo maravilhoso. Deus se aproxima daqueles que estão cansados e Ele salva aqueles que perderam a esperança. Muitos de nós, quando passamos por momentos ruins, momentos de escuridão, de cansaço, de tristeza, muitas vezes somos abandonados pelas pessoas. As pessoas não querem participar das nossas frustrações. A maioria das pessoas que nós conhecemos se aproxima de nós quando a gente está bem, quando temos algo a oferecer. Mas quando nós estamos cansados, desanimados, elas se afastam. E isso às vezes nos deixa muito frustrados e entristecidos, não é verdade? Mas Deus age de forma contrária. Quando nós mais precisamos, quanto mais quebrados nós estamos, quanto mais tristes e cansados a gente se encontra, o Espírito Santo vem até nós e nos dá conforto, consolo, auxílio. Ele renova dentro de nós a esperança. Ao longo da Bíblia, a gente percebe que
É muito mais fácil alguém que se considera inabalável e forte estar longe de Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba e do seu ego, do que uma pessoa que se sente vazia e quebrada. O Senhor não quer que você finja ser forte e que esconda suas cicatrizes. Pelo contrário, Ele quer que você seja transparente com Ele e que você mostre o quão dependente da graça, da misericórdia e da presença dele você é. Ao mostrar as suas cicatrizes para Deus, talvez você pense que Ele vai olhar para elas de longe e mesmo com um olhar de carinho, Ele não vai se relacionar com a sua dor. Mas quando você faz isso, você logo percebe que o Pai, que o próprio Jesus também tem as suas próprias cicatrizes. As mãos de Jesus foram furadas para que nós nos lembremos sempre do seu sacrifício e do momento talvez mais doloroso que alguém poderia experimentar. Jesus experimentou a morte em todos os níveis, na sua pele e na sua alma. E ainda assim ressuscitou para que eu e você fôssemos livres do pecado. Esse é o nosso Deus. E essa é a maneira como Ele se relaciona com as nossas cicatrizes. Então, não há por que termos medo ou vergonha do Senhor, de forma alguma. As suas cicatrizes são a sua vida. Elas lembram das suas feridas que um dia doíam, mas não doem mais. Elas são marcas que te lembram de onde você esteve, por onde você passou, mas não para onde você está indo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo nos revela algo que revoluciona completamente a nossa maneira de ver as nossas fraquezas. Ele diz assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que texto mais maravilhoso, irmãos. Paulo não está apenas aceitando as suas fraquezas, ele está se gloriando nelas. Porque, de alguma forma, ele entendeu que é justamente nos lugares quebrados, nas partes frágeis, nas cicatrizes abertas da nossa alma, que o poder de Cristo se manifesta de forma mais intensa, mais gloriosa e transformadora. Não é quando você finge de forte que Deus opera, mas é quando você reconhece a sua dependência total dele. É aí que o sobrenatural acontece. As suas marcas, as suas feridas, suas cicatrizes não são sinais de fraqueza espiritual. Muito pelo contrário, elas são os lugares onde a graça de Deus vai transbordar com um poder muito maior. Assim como as feridas nas mãos de Jesus se tornaram símbolos eternos da vitória sobre a morte, as suas próprias marcas podem se tornar testemunhos vivos da fidelidade e do poder restaurador de Deus na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e derrame o seu coração diante dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos e estamos sempre caindo nos mesmos erros, Deus. Mas hoje queremos nos entregar a Ti para recebermos um novo coração. Hoje, diante dessa palavra, nós nos despimos em Tua presença e não escondemos nada do Senhor, porque queremos Te sentir verdadeiramente e queremos que o Senhor conheça as nossas marcas.
Conheça cada cicatriz que está presente na nossa alma, que faz parte da nossa vida. Nós já passamos por situações muito difíceis e que, infelizmente, nos assombram até hoje. E por isso, Deus, nós te pedimos a cura para as feridas da nossa alma que ainda estão abertas. Pai amado e querido, entra agora nos lugares onde ninguém mais consegue entrar. Toca nessa dor escondida, na lembrança que ainda machuca, no medo que essa pessoa tem, mas tenta disfarçar, no peso que ela tem carregado sozinha. Que o teu Espírito Santo traga o consolo, a paz e o descanso para esse coração. Envolve, meu Deus, essa vida com o teu cuidado e mostra para ela que o Senhor está perto dos que estão quebrados, como diz a tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o nosso olhar seja renovado, para que possamos enxergar a beleza das cicatrizes que já se fecharam em nossa alma. Que cada marca seja um testemunho da tua fidelidade e não um lembrete da dor. Nos ensina a compreender que quando estamos fracos, então somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Que o Senhor olhe com misericórdia para cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um com amor e compaixão. Que o Senhor olhe com misericórdia para cada pedido de oração mencionado aqui nessa mensagem. E que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um desses irmãos e irmãs que depositam aqui a sua fé e a sua esperança. Eu apresento essa família, meu Deus, aqui representada nos comentários. Abençoa essa casa, Senhor. Fortalece aquele que já está firme. Restaura aquele que está ferido. E salva essa pessoa que ainda não te conhece. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão enfrentando problemas que só o Senhor sabe. Ansiedade, tristeza, problemas na saúde, vícios, conflitos familiares, desafios no trabalho, situações que parecem sem saída. Que o Senhor traga clareza, direção, força e coragem. Que o Senhor abra as portas, cure as feridas, restaura sonhos, meu Deus, e renova a esperança. O Senhor sabe todas as coisas. Que seja feita a tua vontade na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem, porque a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a alcançar milhares de vidas para Cristo, todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para clamar por um renovo em nossa mente e no nosso espírito. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe das batalhas que enfrentamos internamente, das dores, dos medos, das preocupações e de todas as feridas que carregamos. Quantas vezes a nossa mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, medo e culpa tentam nos enfraquecer. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem agora. Por isso, eu oro para que o Senhor alivie toda a ansiedade que tem consumido essa pessoa.
que o peso das preocupações se dissolva, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que as tempestades internas sejam acalmadas pela tua voz. Pai, fortalece a mente desse irmão e dessa irmã. Que todo pensamento de derrota, todo medo paralisante, toda mentira que o inimigo tenta implantar, seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Tira, Senhor, essa mente da prisão do pecado, dos ciclos viciosos, da culpa que atormenta, das lembranças que machucam. Derrama cura sobre cada trauma, sobre cada dor que ainda sangra. Traz estrutura, firmeza, clareza, Senhor. Que essa mente seja preenchida com a tua verdade, com a tua paz e com o teu amor. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, e não mais conforme as mentiras do inimigo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja mais uma em meio a tantas outras, mas que ela se torne um divisor de águas na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra traga transformação, libertação e renovo. Toca essa mente, toca esse coração. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e que a presença dele te acompanhe em cada passo que você der. Que haja alegria na sua alma, esperança nos seus pensamentos e força na sua caminhada. Eu creio que Deus está agindo em sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas, restaurando sua mente e fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora mesmo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. É ele que impulsiona esse vídeo todos os dias. Para cada like que esse vídeo ganha, o YouTube recomenda ele para 5 ou 10 pessoas. Então faça isso. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dessa forma, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na vida de todos aqueles que contribuírem. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas têm o poder de Deus para destruir fortalezas e assim destruir as falsas argumentações. A nossa luta não é simplesmente contra o que vemos, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, irmãos, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro da nossa própria mente. A nossa força
não está em recursos humanos, em estratégias terrenas ou na capacidade que temos de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando entregamos a nossa mente para Ele, passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas sobre Deus, os questionamentos sobre a fé, os medos que muitas vezes nos paralisam, os desejos que nos afastam da vontade do Pai. O que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você viverá com força, clareza e paz. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo, com a necessidade de agradar pessoas? Quantas vezes colocamos o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo preencha nossa mente com sabedoria e fé, nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco eu vou orar por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 está escrito: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa luta acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa nossos impulsos, nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, nós enfraquecemos o Espírito. E isso acontece quando nos afastamos da oração,
quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. O pecado, irmãos, começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes sentimos a tentação de buscar prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos nosso espírito, nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, de propósito, de santidade. Do outro, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. E essa batalha não é óbvia, porque muitas vezes a carne não se apresenta como algo claramente errado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto, muitas vezes, esquecemos tantas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então, veja como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim: amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, como redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o espírito fica. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que, se não estivermos alertas, a carne nos domina. O mundo nos oferece muitas vozes. A voz da vaidade, que diz que o mais importante é sermos admirados, reconhecidos, desejados. A voz da ansiedade, que diz que não podemos descansar, que temos que correr atrás, que não podemos simplesmente confiar em Deus. A voz da tentação, que diz que o pecado não tem problema,
que um deslize apenas não faz mal, a voz da amargura que diz que nunca devemos perdoar, que o melhor é guardar esse rancor, esse ódio dentro da gente. Mas no meio de todas essas vozes, existe uma única voz que realmente importa, a voz de Deus. E para ouvi-la, precisamos esvaziar a mente das distrações do mundo e enchê-la com a presença dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso. Daqui a pouco eu vou orar por você. Antes eu só quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta pelo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela está cheia de preocupações, de medo, de orgulho, cobiça, rancor. Por isso, é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que trazem vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas está dentro de nós. O medo faz com que enxerguemos os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia cultivada. Antes de uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando um pensamento ruim surgir na sua mente, substitua por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você é grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, pais e mães que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez passando por um processo de quimioterapia, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando uma vaga.
Coloque o que você quiser aqui nos comentários. Peça ao Senhor. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que sufoca e do medo que paralisa. Por isso, eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui bondosamente ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, sinta a tua presença. Sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. Pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Senhor, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade, que ela possa descansar em ti, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o medo do amanhã não roube a paz de hoje. Que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que ele te dê ouvidos espirituais para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Antes de sair, eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Tem o canal Minuto Reflexão, Minuto com Deus Animações, canal Pastor Edivaldo Oliveira e o canal Minuto com Deus Kids. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais
essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar, pela fé, uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus
em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil, e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou
no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera. A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo,
quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar, porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos
cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Você já passou pela experiência de querer começar algo novo com Deus e logo em seguida ter vontade de desistir? Toda decisão firme que nós tomamos em relação à nossa vida espiritual chama a atenção dos céus e do inferno, sabia? Quando, por exemplo, você decide não mais pecar em uma determinada área, é exatamente nessa área da sua vida que você começa a ser mais tentado. Talvez você tenha dado um passo de fé, mas quando ficou difícil, você pensou em voltar. Talvez você tenha abandonado um vício ou saído de um relacionamento tóxico. Enfim, você tomou uma decisão radical. No começo, você estava cheio de fé e esperança, mas depois veio o desconforto, a dificuldade, a tentação de voltar atrás. Hoje eu quero te falar sobre por que você não pode voltar atrás de forma alguma. Por que você precisa perseverar com fé? Porque o melhor de Deus está à frente e não atrás. Que a paz do Senhor encha o seu coração de alegria e gratidão nessa manhã. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que for postado aqui. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: eu não vou retroceder. Amém? Escreva isso com convicção. Eu não vou retroceder. A palavra de hoje está em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Está escrito assim: estou certo de que Deus, que começou a boa obra na vida de vocês, vai continuá-la até que ela esteja completa no dia de Cristo Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Aquele que começou a obra na sua vida tem poder para continuá-la. E ele vai continuar. Creia nisso. Quando Deus começa uma obra nova, quando ele começa a fazer coisas novas na sua vida, o início é sempre desconfortável. Porque Deus não está apenas mudando as circunstâncias, ele está mudando você, transformando a sua mente, renovando o seu coração, reconstruindo o seu caráter. E esse processo muitas vezes dói. É como se você tivesse que aprender a andar de novo depois de uma cirurgia. No início,
Cada passo é doloroso, cada movimento que você faz é difícil. E você olha para a cadeira de rodas e pensa, era mais fácil antes. Mas a verdade é que a cadeira de rodas não era a melhor opção, era apenas a mais familiar. E tem uma grande diferença entre o que é familiar e o que é melhor. Nós temos uma tendência perigosa de confundir essas duas coisas. Nós achamos que aquilo que é familiar, confortável e fácil é melhor para nós. Mas Deus diz, não, o melhor é o que está alinhado com o meu propósito para você. Muitas vezes, o propósito de Deus vai exigir desconforto, ajuste, um período onde tudo parece piorar antes de melhorar. Porque Deus não conserta a superfície, Ele reconstrói o fundamento. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, Ele disse para Abraão sair da sua terra, se afastar da sua parentela, da casa do seu pai. Abraão obedeceu, ele deixou tudo, começou uma jornada de fé. Deus prometeu que ele teria filhos, aliás, que ele teria uma descendência e que ele seria pai de muitas nações. Mas aí o tempo passou, o filho que Deus havia prometido não vinha, Abraão ficou impaciente, questionou a Deus, duvidou da promessa, tentou encontrar um atalho, sabe? Fazer do jeito dele. E qual foi o resultado? Conflito, dor, complicação. Porque quando você volta atrás no processo de Deus, quando você tenta fazer do seu jeito, quando você escolhe o que é familiar, ao invés de escolher o melhor, você cria problemas que não precisavam existir. Mas por que nós voltamos atrás? Muitas vezes por causa do medo. Medo de que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu, medo de ficar sozinhos, medo dos nossos planos darem errado. E esse medo, irmãos, acaba nos empurrando de volta ao familiar, mesmo que ele seja ruim para nós. O familiar pode ser confortável, mas também pode ser uma prisão. Você pode estar tão acostumado com as correntes que quando Deus te liberta, você sente falta delas. Falta de conviver com aquilo que é previsível. Falta de ter o controle das coisas. E a voz de Deus diz assim, eu tenho algo melhor para você. Mas esse melhor exige confiança, exige soltar o controle, caminhar pela fé e não pela vista. Em Hebreus, no capítulo 6, fala sobre avançar para a maturidade, não ficar preso no básico, mas crescer, ir mais fundo. Nós temos uma esperança que é a âncora para a nossa alma, e ela é firme e segura. Temos uma âncora e não uma corda que nos puxa de volta. Âncora que nos mantém firmes nas tempestades, que nos impede de sermos arrastados, que nos dá estabilidade mesmo no meio do caos. Essa âncora é Cristo, a promessa de Deus, a expressão do seu amor e da sua fidelidade conosco. Com essa âncora, você não precisa voltar ao familiar. Deus está te segurando. Ele não vai deixar você cair. O melhor está à sua frente e não atrás de você. O caminho para o melhor nem sempre vai parecer melhor, sabe? Às vezes parece pior. Dá a impressão que você está regredindo, que você está perdendo. Mas peça ao Espírito Santo que te ajude a redefinir o conceito de melhor na sua mente. O melhor de Deus não é medido pelo que você tem ou pelo que você está conquistando, mas o melhor de Deus é medido por quem você está se tornando. Não tem a ver com conforto, mas com caráter. Não é facilidade, é fidelidade. Jesus disse em Lucas 9, no verso 62, o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Olhar para trás te torna inapto. Sabe por quê? Porque o reino de Deus avança, ele cresce, se expande. Se você olhar para trás, você não vai avançar. Sabe, irmãos, quando você olha para trás, você não está apenas parando, você está alimentando uma saudade daquilo que Deus já te libertou. Você está romantizando o Egito, idealizando novamente a escravidão, esquecendo por que você saiu de lá. Os israelitas fizeram isso. Deus os libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, os guiou, os alimentou com maná. Mas quando as coisas ficaram difíceis no deserto, eles reclamaram com Moisés, dizendo que era melhor quando eles estavam no Egito. Ah, porque lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos alho, cebola. Agora nós só temos esse maná para comer. Mas eles esqueceram que lá no Egito eles eram escravos, eles eram oprimidos, eles não tinham futuro. Deus está dizendo para muitas pessoas aqui hoje: eu não tirei você do Egito para você ficar no deserto, mas para te levar até a terra prometida. Você só precisa confiar, perseverar e não voltar atrás. Deus não te libertou daquele vício para você voltar para Ele. Deus não tirou você daquele relacionamento tóxico que te destruía para você voltar para Ele. Deus não te chamou para uma vida nova, para você viver com saudade da vida antiga. Ele tem algo melhor para você, mas você precisa confiar, perseverar e não voltar atrás. Escreva pela fé aqui, olha, eu não vou retroceder. Amém? Então, hoje eu quero te desafiar. Não volte atrás, não olhe para trás, não romantize o passado, porque o passado é passado e Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tá vendo? Até no deserto Deus pode abrir um caminho. O fundamento que Deus está construindo em você é melhor do que qualquer coisa que você deixou para trás. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos orar agora? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele agora aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos clamar a Deus juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos porque Tu és fiel. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor está fazendo uma coisa nova em nossas vidas. Obrigado porque o melhor está à frente e não atrás. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados. Perdão por todas as vezes em que nós insistimos em olhar para trás. Perdão pelas vezes em que romantizamos o passado. Por todas as vezes que duvidamos do Teu plano. Pelas vezes que quisemos voltar atrás. Nos perdoa, Senhor. Toca no nosso coração e nos purifica. Nos dá um novo olhar. Purifica os nossos olhos. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Pai, eu oro por cada um que está sendo tentado a voltar atrás. Por cada pessoa que está no meio do desconforto do novo. Que o Teu Espírito Santo venha sobre ela agora, Senhor. E que Ele traga força, perseverança e a revelação de que o melhor está à frente. Eu oro por todos aqueles que abandonaram vícios. Que o Senhor os fortaleça para que eles não voltem atrás. Eu oro por aqueles que saíram de relacionamentos tóxicos, de dependência emocional. Que o Senhor cure e guarde esse coração. Eu oro por aqueles que tomaram decisões radicais de obediência. Oh, meu Deus, que o Senhor sustente essa pessoa e recompense ela.
Ensina-nos, ó Deus, a perseverar, a confiar e a não olhar para trás. Porque o Senhor é a nossa âncora, a nossa esperança e o nosso futuro. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar o destino de alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe ricamente, que você não volte atrás, que você persevere, prossiga e que você experimente o melhor de Deus que está à sua frente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o mundo como a gente vê. E o reino de Deus não funciona igual ao nosso sistema, à nossa lógica, à forma como a nossa sociedade funciona. Onde nós vemos falta, Deus vê possibilidade. Onde a gente vê pouco, Deus vê abundância. Deus vê a possibilidade de fazer algo grande. Creia nisso. Do pouco, Deus pode fazer muito. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia nos conta, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles tinham atravessado o lago da Galileia porque estavam maravilhados com os milagres que Jesus vinha realizando. E quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, ele olha para aquela multidão e já sabe que eles estavam com fome. Mas antes de agir, Jesus resolve testar a fé dos discípulos. João capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito assim: Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava vindo. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Eu imagino que Felipe deve ter começado a fazer cálculos, a fazer contas. Imagine como qualquer um de nós pensaria. E Felipe responde então que seria impossível. Nem com 200 moedas de prata eles conseguiriam alimentar todo mundo. E aí então aparece André, o irmão de Pedro. E André até encontra um caminho, mas duvidando. Nos versículos 8 e 9, diz assim, olha: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba o seguinte, eles não tinham nada, eles tinham alguma coisa. Era pouco, mas era algo. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou mais do que suficiente. Jesus pega o que nós temos, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno ou insuficiente, e transforma. Porque ele não depende da quantidade, ele só precisa da disponibilidade. Tem pessoas que têm poucos recursos, pouco tempo, pouca desenvoltura,
Pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida de trabalho, pouco estudo, pouca estrutura emocional. Tem gente que está contando o dinheiro sem saber como a família vai se alimentar no final do mês. Pessoas que realmente têm pouco. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Ele pega esse pouco e transforma em muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é muito no sentido de espetáculo. Não é uma transformação para impressionar, para ostentar ou para fazer barulho. É uma transformação com propósito, uma transformação que alimenta, uma transformação que resolve o essencial. Deus não transforma o pouco para exibir grandeza, mas para que ninguém vá para casa de barriga vazia. E mais, para que ninguém volte para casa com a alma vazia. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, é algo que você talvez nunca experimentou ou nunca imaginou. É algo que você nem sabia que poderia acontecer. Porque o poder de Deus, irmãos, é sobrenatural. E Ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age segundo os nossos termos. Deus não vê como a gente vê. Ele age no pouco, no simples. E mesmo assim Ele faz transbordar. Talvez você seja como Filipe, o discípulo que olhou para aquela multidão e disse: não tem como alimentar todo mundo. Ele, Filipe, olhou para o tamanho do problema e não conseguiu enxergar solução, porque se esqueceu de olhar para o tamanho do seu Deus. E talvez, quando você se depara com situações que exigem mais fé, você também fraqueja. Você vacila, porque assim como Filipe, você olha demais para os números. Você tem sido racional demais, entende? Você se prende ao que é visível, ao que faz sentido dentro da lógica humana. Você calcula, compara, analisa e conclui que não vai dar. Mas Jesus está te chamando para fazer diferente. Ele está te convidando a tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. A parar de focar nas probabilidades e passar a confiar nas promessas. A parar de medir o que você tem e começar a confiar no que Deus é capaz de fazer. Ele não quer que você continue vivendo dias assim, com o coração cansado, com a alma vazia. O Senhor vai além da sua necessidade. Ele não só alimenta, Ele transforma. Ele salva, renova, Ele muda a sua vida por completo. Mas talvez, para que você experimente o agir de Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Aquele menino que estava ali no meio da multidão deu um passo de fé. Ele entregou tudo o que tinha. Mesmo que ele tivesse que ficar com fome, ele estava abrindo mão do que ele tinha e colocando nas mãos de Deus. Foi o passo de fé daquele jovem que determinou o milagre da multiplicação. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: confie em Deus e entregue nas mãos dele o pouco que você tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria liberar sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore aí onde você está e eu vou orar daqui. E eu quero que você concorde com a minha oração. Dê o seu amém aqui na minha oração. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido específico, você pode colocar o nome de alguém por quem você está orando. Mas depois do seu pedido de oração, escreva aqui pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos lembrar do teu poder infinito.
Obrigado por essa mensagem que nos lembra que o Senhor não vê como o homem vê. Onde nós enxergamos pouco, o Senhor enxerga possibilidade. Onde nós vemos limites, o Senhor vê um caminho. Obrigado porque o Senhor não depende do muito para fazer o milagre acontecer. Nós cremos na força do Teu poder. Cremos no agir do Teu Espírito. Cremos que o Senhor, ainda hoje, olha para a multidão faminta e quer saciá-la. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes em que vacilamos na fé, pelas vezes em que colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, nas contas, nos números, nas adversidades. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Hoje, nós queremos declarar pela fé que vamos tirar os olhos do natural e colocá-los no sobrenatural. Que vamos parar de racionalizar todas as coisas e começar a confiar em Ti. Queremos olhar menos para a nossa limitação e mais para o Teu poder. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver a partir de hoje. Pai amado e querido, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que foram alcançados por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem vivido com pouco. Pouco dinheiro, pouca esperança, pouca força. Essa pessoa que tem olhado para dentro de casa e visto escassez, dificuldade, ansiedade. Pega esse pouco que ela tem e transforma em muito. Que ela não saia dessa mensagem aqui, Senhor, desse vídeo, com a alma vazia. Que ela não viva mais um dia sequer sem ser alimentada pela Tua presença. Porque eu creio que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. E que o Senhor se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Tem pessoas aqui clamando por cura. Tem pessoas que estão lutando, ó Deus, pela restauração de seus casamentos, pela libertação de vícios, pela transformação da vida de um filho, de uma filha, que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão travando uma luta silenciosa que só o Senhor conhece. Elas externamente estão bem, parecem estar bem para as pessoas, mas por dentro estão sofrendo, estão tristes, estão sangrando. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado por dificuldades financeiras. Esse irmão e essa irmã que não sabem como vão honrar os seus compromissos nesse mês, como vão sustentar a família, como vão sair dessa crise. Ó Deus, um dia o Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Que o Senhor possa, ainda hoje, nos conceder a Tua provisão, a Tua direção. Que o Senhor possa abrir as portas e nos dar sabedoria para cada decisão que tivermos que tomar. Que nós não voltemos para casa com a alma vazia. Que a Tua presença supra aquilo que nos falta e que tudo o que acontecer conosco seja para glorificar o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que nos ajuda a continuar prosseguindo firmes em nossa caminhada. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você ouviu até aqui essa mensagem, declare pela fé: eu creio no poder de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas.
Cada like que esse vídeo ganha, ele é recomendado para pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós temos postado aqui no canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, multiplique a mensagem de Deus, multiplique a palavra de Deus, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.